Em 2008, o mundo financeiro desabou. Bancos quebraram, famílias perderam tudo e quase ninguém conseguiu prever ela. Uma das pessoas, um economista que previu a crise de 2008, está alertando que a próxima está perto e pode ser ainda pior. Kevin aqui, pessoal. Eu quero falar sobre essa matéria, sobre um analista de mercado que conseguiu prever a crise de 2008. Ele tem um livro sobre isso, que foi escrito lá em 2007, e agora ele está alertando que a próxima crise pode estar muito perto de acontecer, não por causa de um único fator isolado, mas por conta de quatro fatores que interligados podem significar que a gente está muito perto da próxima crise financeira. Então, vamos falar sobre essa matéria, sobre ele, sobre o que a gente pode esperar daqui para frente nos mercados. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre isso aqui com vocês, que é um post do Mark Zandi, que é um economista-chefe da Moody's, e ele está alertando justamente para esse momento de perigo muito próximo de recessão nos mercados. Isso daqui é extremamente importante, porque sempre que a gente passa por uma recessão, os mercados desabam, a gente tem crashes nas bolsas, todo mundo acaba perdendo muito dinheiro, e esse indicador dele, que é baseado no Leading Economic Indicator, tá? Que é um indicador talvez mais famoso e comum sobre crises econômicas, é talvez o indicador que conseguiu prever com melhor acurácia todas as crises e recessões que a gente teve no passado. Aqui no caso esse gráfico está indo só até os anos 2000, mas ele vai muito além, muito para trás dos anos 2000 e conseguiu prever também com muita precisão todas as crises que a gente teve, recessões no passado, coisas que levaram a crashes muito fortes no mercado. E a gente vê que através desse indicador, do LEI, né, do Leading Economic Indicator, ele mostrou para a gente pela primeira vez aqui, ele teve uma falha, onde nos últimos anos todos aqui ele tem mostrado sinais de recessão, né? Ele tem trigado esses sinais de recessão, que são essas linhas vermelhas. Sempre que ele trigou esses sinais no passado, a gente teve esses momentos de recessão que acabaram culminando em grandes crashes. Então, nesse século aqui, né, a gente já teve a bolha.com nos anos 2000, a gente teve o subprime em 2008, Covid em 2020, e desde aqui do final de 2022, ele tem dado alguns sinais de recessão que nunca aconteceram, tá? Muitos acreditam, e eu tô entre esses, que talvez dessa vez a recessão ela não aconteceu justamente por conta desse boom que a gente teve, desse investimento muito forte em inteligência artificial. Isso levou aos mercados não entrarem em recessão econômica nesses últimos anos, porque esse boom de capex muito forte em inteligência artificial acabou incentivando com que o PIB da economia americana acabasse tendo um crescimento forte que segurou a recessão nesses últimos anos todos. Tá? E se a gente olhar para esse indicador agora, ele não está mostrando sinais de recessão, mas uma duração um pouco mais fraca aqui da economia americana, né? Ele está mostrando sinais de fraqueza da economia americana, não propriamente uma recessão. Então, voltando aqui para o indicador do Mark Zandi, que é um indicador baseado no LEI, baseado no Leading Economic Indicator, ele fez um indicador que agora está prevendo que uma recessão pode estar com 49% de chances de acontecer, e ela já tinha uma indicação forte de que poderia acontecer até mesmo antes dos acontecimentos lá no Oriente Médio da crise do Irã. Ele já tinha sinais de que isso poderia trazer uma recessão, como a gente vê aqui. Você vê que esse indicador vai desde os anos 60 e ele quase sempre, quando ele ultrapassa essa marca de 50% de chances de uma recessão acontecer, essa recessão ela acontece nos meses seguintes, né? Então, você tem aqui vários momentos do passado, aqui você teve duas recessões praticamente seguidas, você teve vários momentos do passado onde esse indicador cruzou essa linha de 50% e a recessão, ela inevitavelmente acabou acontecendo. Aqui, no final, ali entre 2024 e 2025, esse indicador chegou muito perto de trigar essa recessão. Foi um momento também onde eu, pessoalmente, estava muito preocupado com recessão. Para quem já me acompanha há mais tempo, lembra que nesse período aqui de 2024 até o início de 2025 eu também estava relativamente preocupado com uma recessão nos Estados Unidos. Só que a economia melhorou, as coisas começaram a voltar
muito talvez por conta desse boom de CAPEX com inteligência artificial, que levou esse indicador para baixo. E agora esse indicador voltou com tudo, está muito perto de indicar de novo, engatilhar de novo uma possível recessão nos Estados Unidos. E esse jump aqui, né, esse pulo que ele teve aqui de novo para perto das máximas aqui de 50%, foi justamente por conta daquele dado que a gente teve do payroll muito ruim nos últimos dias, aquele número negativo de payroll que indicou uma perda de 96 mil empregos. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre esse dado. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ver depois. Esse payroll muito fraco acabou fazendo com que esse dado aqui jogasse para cima aqui uma chance muito grande de uma recessão acontecer nesses próximos meses. Ainda não engatilhou, né? Para engatilhar precisa ultrapassar aquele sinal vermelho de 50% de chances, mas está de fato num patamar preocupante de 49%, e isso aconteceu até antes da crise do Irã. E a crise do Irã pode ser mais um fator importante para esse indicador ultrapassar esses 50% de chances, porque agora, com a crise do Irã, você tem a questão do preço do petróleo subindo muito. E em todas as recessões que a gente teve no passado, exceto a do Covid, ela iniciou com o preço do petróleo subindo. Todas as recessões pós-Segunda Guerra Mundial começaram porque o preço do petróleo deu um spike, ele acabou subindo muito rápido, o que acabou engatilhando uma recessão nos Estados Unidos. Tudo bem que talvez a gente esteja passando por um momento aqui diferente do passado, né? Por quê? Porque os Estados Unidos sempre foi um grande consumidor de petróleo, né, na história. E quando você tinha spikes muito fortes no preço do barril de petróleo, isso acabava atacando diretamente ali o bolso do americano, que acabava tendo que gastar muito mais, e isso fazia com que o consumo diminuísse e a recessão acontecesse. Pós-Segunda Guerra, todas as recessões nos Estados Unidos foram assim. O Covid você teve uma exceção ali porque o preço do barril de petróleo pela primeira vez ficou negativo, né? Foi a primeira vez que a gente viu um ativo trabalhando no negativo, né, na história. Então, o Covid ele tem ali a sua particularidade, foi um momento onde todo mundo parou, né? Todo mundo ficou em lockdown, as economias do mundo inteiro pararam. Então, de fato, foi um momento diferente. O preço do barril de petróleo caiu muito e isso acabou também engatilhando essa recessão muito forte de 2020. Que passou rápido pelo tanto de incentivos econômicos que a gente acabou dando para o mundo. E agora esse spike muito forte no barril de petróleo poderia também ser um sinal de que uma recessão está prestes a acontecer, mas dessa vez a gente tem alguns fatores que trabalham contra isso, que é o fato dos Estados Unidos, pela primeira vez que o barril de petróleo está tendo esse spike muito forte no preço, os Estados Unidos não só consome muito petróleo, como também é o maior produtor de petróleo do mundo. Os Estados Unidos produzem mais de 22 milhões de barris de petróleo no mundo. Hoje, eles produzem mais do que eles consomem internamente, o que tornam eles exportadores de petróleo, né? Net exportadores. Né? Eles conseguem produzir até mais do que eles consomem internamente, e isso acaba fazendo com que eles mandem petróleo para outros países. Então, de certa forma, o preço do barril de petróleo dessa vez é diferente para eles, porque eles são autossuficientes em petróleo, eles são autossuficientes em energia. Então, talvez dessa vez, esse fator do spike no preço de petróleo não necessariamente indica que essa recessão deveria acontecer, né? Mas, de uma forma ou de outra, o que mais importante é o custo de vida do americano está subindo, independente deles serem grandes produtores de petróleo ou não. O preço da gasolina está aumentando, o que vai fazer com que o americano acabe gastando mais com energia, com gás, com gasolina, a comida vai ficar mais cara e todas essas coisas que são essenciais para você viver acabam ficando mais caras, ao mesmo tempo que o salário do americano não sobe. Isso vai fazer com que ele consuma menos e acaba levando a uma recessão. Uma cadeia de coisas, de eventos que vão fazer com que isso talvez acabe levando a uma recessão, e é isso que o economista-chefe da Moody's está apontando aqui, né, o Mark Zandi, que agora a gente está muito perto de engatilhar essa recessão. Se por acaso essa recessão vir, ela seria também a recessão mais bem protegida do mercado nesse momento, né? Então, agora eu deveria correr e comprar puts? Também não é bem esse o caminho, porque, como eu também já comentei no vídeo anterior sobre a proteção que o mercado tem hoje, eu vou deixar aqui também o link para você ver depois esse vídeo onde eu comento sobre a proteção do mercado. Hoje o mercado está mais protegido em relação a um possível crash nos mercados dos últimos
anos todos. Então isso daqui é um gráfico que mostra a diferença do preço de put e calls nos Estados Unidos, né, de opções de venda e compra nos Estados Unidos. Então, quando esse gráfico aponta para cima, significa que o preço das puts estão mais caras referentes ao preço das calls. Tá? E quando esse gráfico vai para baixo, também significa que as calls acabam ficando mais caras que o preço das puts. O que indica para a gente aqui basicamente, então, quanto mais para baixo, né, essa linha tá, é um sinal de que o mercado está cada vez mais otimista, é um mercado mais eufórico, mais na expectativa de que o mercado está mais preocupado em perder um rally do que se proteger, quando a gente vê essa linha para baixo. Quando essa linha está para cima, que é o caso, é o contrário. Então o mercado, neste momento, está muito mais preocupado com um possível crash, o mercado está muito mais preocupado em se proteger do que necessariamente estar posicionado para uma possível alta forte das bolsas. O mercado não está, nesse momento, absolutamente preocupado que um rally pode acontecer no S&P, por exemplo, e que as bolsas poderiam subir muito rapidamente. O mercado está, na verdade, no contrário oposto, esperando que o mercado... Eles querem se proteger, né? E é isso que a gente viu no último vídeo. Assiste lá o vídeo que você vai ter um detalhamento um pouco melhor do como que o mercado está extremamente protegido nesse momento. E como isso acaba dificultando também o fato da bolsa acabar crashando agora, né? Porque todo mundo já se preparou, todo mundo já se protegeu. Então, esse crash vai vir agora? Talvez não, mas não quer dizer que ele não aconteça, né? Só quer dizer que o timing talvez não seja o melhor. E aí que a gente finalmente entra nesse artigo. Esse artigo ele foi escrito por um economista chamado Richard Buchstaber, que ele era um cara de hedge fund antes de 2008 e depois que ele conseguiu prever a crise de 2008, ele acabou indo para trabalhar no Tesouro Americano. E ele escreveu um livro lá em 2007 ainda, já prevendo que a crise de 2008 iria acontecer. Ele já apontava todos os fatos, todos os argumentos para que a crise de 2008 fosse acontecer. E isso fez com que ele ficasse eventualmente famoso. Agora ele escreveu esse artigo no New York Times falando que o que está por vir vai ser ainda pior do que foi lá em 2008. A próxima crise é ainda pior. Ele escreveu um artigo muito grande aqui e muito bem escrito, explicando o que ele enxerga, quais são os fatores que ele identifica que vão levar a essa próxima crise pior do que a de 2008. Eu fiz um compilado aqui e eu vou resumir para vocês, porque é isso que eu faço. Eu resumo aqui as informações e trago nesse formato de vídeo que fica melhor para consumir. Então, se você inclusive gosta desse tipo de conteúdo, agora é um bom momento para você deixar seu like e se inscrever no canal. Mas ele basicamente resume esses fatores em 4 que são esses: o Irã e o crédito privado nos Estados Unidos e Taiwan. E esses fatores, na concepção deles, estão todos diretamente ligados, e eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui o que ele enxerga de ligação entre esses fatores e como eles vão levar à próxima grande crise dos mercados. Tá? Então, para começar, assim, o crédito privado, ele obviamente está diretamente ligado à inteligência artificial, certo? Isso é o fator mais óbvio que a gente consegue identificar, já que toda essa infraestrutura, todo esse boom de inteligência artificial, ele tem sido financiado por crédito privado. Por quê? Porque pós 2008, né, com tudo que aconteceu, a crise de 2008, subprime, os bancos acabaram ficando muito mais criteriosos para quem eles emprestam dinheiro. Tá? E aí, obviamente, surgiram muitas empresas, fundos de crédito, instituições privadas de crédito que acabam fazendo esse tipo de investimento, desse empréstimo para empresas que eles acham que, né, podem ser boas para financiar e que obviamente vão trazer um retorno acima do mercado para eles. Então, esse modelo de crédito privado acabou se tornando muito famoso e é o que tem financiado inteligência artificial até aqui. E a gente já começa a ver alguns problemas aqui em crédito privado que a gente vai falar já já, mas basicamente é o crédito privado que tem financiado inteligência artificial. Então, o que tem a ver o Irã e Taiwan com tudo isso, né? Primeiro, porque IA ela é uma tecnologia que acaba entrando muito no mundo físico, né? E o que a IA precisa? De energia. Né? Então a gente sabe que um dos grandes problemas da inteligência artificial hoje é que eles dependem muito de energia. Né? E aí, o que a crise do Irã tem causado no mundo?
um problema muito grande com energia. Você acaba tendo uma energia mais cara para todo mundo com a alta do preço do barril de petróleo, isso vai acabar encarecendo a energia no mundo inteiro, o que vai fazer com que talvez muitos projetos de inteligência artificial acabem ficando ainda mais custosos, mais caros, né? E ele ainda fala que você ainda tem o problema todo de Taiwan, né? E o que Taiwan tem que o mundo precisa? Chips, né? E isso também está, obviamente, diretamente ligado aqui ao tema de inteligência artificial, porque se algo acontecer com Taiwan, se a China acabar invadindo Taiwan ou de alguma forma bloquear Taiwan de vender chips para os Estados Unidos, desses chips chegarem nos Estados Unidos, aí você vai começar a ter um gargalo no mercado de inteligência artificial, nas empresas de inteligência artificial americana, e isso vai fazer, obviamente, com que esse crédito todo que está ligado aqui à inteligência artificial acabe tendo problemas muito sérios lá na frente. Então, tudo isso aqui, Taiwan e Irã, são grandes riscos para esse tema central que é de inteligência artificial. E esse tema central de inteligência artificial é o que possivelmente vai acabar dragando os mercados para o crédito privado. Porque lembra quando eu comentei que o grande problema do crédito privado ele é justamente o fator de... Se esse custo sobe, né, dessas empresas de inteligência artificial, se fica mais caro para elas financiar os projetos delas de inteligência artificial, isso significa que, obviamente, vai também começar a ficar cada vez mais custoso elas tomarem crédito, ou que vai ficar mais arriscado esse crédito financiar essas empresas com crédito privado, e aí você começa a ter um problema aqui na indústria de private credit, que é onde o mercado hoje já está relativamente preocupado de a gente começar a ter algum tipo de disrupção, dado o que a gente tem visto aí com algumas dessas empresas. Por exemplo, a Blue Owl, que é uma empresa de crédito privado, que eles basicamente fazem investimentos alternativos, né, entre eles esse crédito privado e principalmente financiando empresas de inteligência artificial. A Blue Owl está caindo aqui praticamente 70% em um ano, porque o mercado começou a ficar preocupado com todo esse crédito privado que está sendo direcionado desses projetos. Por quê? Porque primeiro você tem uma preocupação grande com as empresas de software. Então a maioria das empresas que que private credit tem financiado nos Estados Unidos são empresas de software, empresas que justamente talvez sejam disruptadas por inteligência artificial nos próximos anos. E o mercado começa a se preocupar se essas empresas vão conseguir sobreviver e ter dinheiro para conseguir pagar todo o crédito que elas estão emprestando. E não só as empresas, não só financiando empresas de software, como também financiando também as hyperscalers, né, as principais empresas de tecnologia no mundo. No caso da Blue Owl, inclusive, teve um caso grande aqui, que foi o que ajudou parte desse movimento muito forte de queda da Blue Owl, que foi quando eles anunciaram um acordo com a Meta de financiar mais de 26 bilhões de dólares para a construção de um data center gigante, do qual a Meta seria a principal cliente desse data center, só que aí depois o mercado começou a entender os termos desse projeto e entendeu que o ônus de tudo isso estava muito mais em cima da Blue Owl do que da Meta, né? A Meta, na verdade, só levava os bônus. A Meta tinha ali um compromisso de somente 4 anos com o projeto e basicamente o projeto ficava inviável se a Meta não fosse o principal cliente. E aí o mercado começou a ficar com medo da Meta desistir do contrato daqui a 4 anos e a Blue Owl iria acabar ficando com uma dívida gigantesca do qual seria impagável, e isso fez com que as ações ainda caíssem ainda mais, e o mercado está colocando em xeque toda essa perspectiva de crédito privado nos Estados Unidos. Inclusive a Blue Owl, ela é uma das empresas da qual é citada lá no artigo, tá? E aí o que acontece, né? Se essas empresas que estão fornecendo todo esse crédito privado nos Estados Unidos, se elas começam a ter um problema de liquidez, o que elas podem fazer? Porque todo esse crédito privado, ele é um crédito ilíquido, né? Essas empresas, elas emprestam esse dinheiro para a Meta, por exemplo, e isso gera ali um bond, do qual dificilmente você tem acesso a isso, né? É um mercado ilíquido, você não tem como precificar de fato. Então o mercado também está preocupado que possivelmente grande parte dos ativos que já estão no balanço dessas empresas de private credit, como a Blue Owl,
já não valem exatamente o que está bucado, né? O que está lá colocado pela empresa no balanço dela. Talvez esse crédito já vale até menos no mercado se ela precisar se livrar disso de imediato, né? Então, o que as empresas de crédito privado vão precisar fazer caso todo esse problema de crédito se alastre, caso isso se torne de fato um problema, caso as empresas de software comecem a quebrar, caso esses contratos de crédito comecem a se tornar um problema, elas vão precisar de liquidez. E para conseguir liquidez, elas vão precisar começar a vender ações, tá? Então elas vão precisar vender ações que são líquidas, né? Então aqui no caso, se a gente começar a ter um problema muito forte em crédito, essas empresas elas vão ter que começar a vender ações com alta liquidez, tá? E aí que você começa a entrar num problema grande, porque você começa a entender como uma coisa leva a outra, né? Porque se você começa a vender ações de alta liquidez, é um pulo para que a riqueza no mundo caia bastante. E aí isso vai acabar gerando uma nova crise financeira global, né? Porque se você vende essas ações elas estão nas poupanças de muitas famílias, elas são grande parte do portfólio de muita gente. E aí, obviamente, se essas empresas de crédito privado começam a ter que vender ações de alta liquidez para poder pegar parte desse dinheiro que elas não têm de liquidez fácil através dos bonds, essas ações vão cair. Grande parte dessas ações são Nvidia, Microsoft, Google, são as empresas mais capitalizadas do mundo, onde está grande parte da concentração da riqueza do mundo. Com essas ações caindo, o preço dessas ações caindo, você vai ter uma queda forte dos mercados que vai fazer com que a riqueza no mundo caia, e a riqueza no mundo caindo vai gerar aquele sentimento de consumir menos, que vai acabar levando inevitavelmente a uma nova crise financeira. Então, todo esse artigo aqui do Richard Buchstaber, que foi o cara que previu a última grande crise, ele vai muito por esse caminho de identificar pra gente que esses 4 fatores interligados, né, o Irã, Taiwan, o crédito privado e a inteligência artificial, eles vão acabar gerando vulnerabilidades no sistema que podem fazer com que essa próxima crise acabe engatilhando logo, né? Ele até fala que o grande risco, né, que os riscos financeiros eles movem os preços e os riscos físicos eles movem o mundo, né? E ele fala sobre esse risco físico que a inteligência artificial coloca, que é interligado à energia e a chips, que eventualmente vai acabar entrando no risco financeiro de crédito privado, enfim, gerando toda essa grande crise. É isso que ele está prevendo aqui, que vai acabar acontecendo inevitavelmente por conta desse momento que a gente está. Então esse é o momento para a gente ficar de fato de olho, porque a grande próxima crise pode estar muito perto de explodir. É um mercado esse de crédito privado de 2 trilhões de dólares, é um mercado muito grande, uma série de empresas aqui como a Blue Owl, a BlackRock e a Blackstone estão todas envolvidas nesse crédito que acaba financiando essas big techs, as empresas de inteligência artificial, as hyperscalers, na construção desses data centers. E por conta desse fator físico, se esse investimento acabar cessando, a gente pode acabar entrando nesse momento extremamente preocupante, onde a próxima grande crise pior, que é de 2008, está para acontecer, como alertou aqui o antigo predecessor da crise econômica de 2008. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você acha que essa próxima grande crise está perto de acontecer, talvez esse não seja o melhor momento para você tomar proteções, já que a gente está vendo que o mercado já está extremamente adiantado e protegido nesse momento por conta da crise do Irã. Mas é sem dúvida um momento para a gente começar a pensar na nossa alocação de capital, pensando nesses próximos meses, nesse período um pouco maior, a gente tem que levar esse tipo de cenário em conta. Então é isso, muito obrigado pelo tempo, pelo vídeo e qualquer coisa estamos aí. Valeu e até mais.